Já de volta ao Vivo em Cores, agradecendo, é claro, o carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o seu programa Vida e Saúde. E aqui estamos falando sobre o sol, né? O sol. Os benefícios, os malefícios dessa fonte inesgotável de energia chamado o sol. E nós estamos aqui recebendo com muito carinho a doutora Aparecida Machado Moraes. Ela é dermatologista e professora livre docente da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Aceitou o nosso convite e brilhantemente está aqui esclarecendo e quer responder a sua dúvida, quer responder a sua pergunta, tirar a sua dúvida aí. Fique à vontade, 19-3879-620 é o telefone, ou se você preferir, o computador está aqui do meu lado, hein? videsaude@rs21.com.br. Doutora, eu terminei o bloco anterior falando sobre essa camada de ozônio, ou seja, antigamente, puxa, a poluição estava abrindo cada vez mais um buraco na camada de ozônio e aí os raios solares estavam incidindo maior, por isso o aumento de cânceres e outras complicações. Isso como é que está? Aumentou, diminuiu? O povo brasileiro em geral, o povo planetário tomou mais consciência? E o que são esses raios ultravioletas aí? A camada de ozônio, né, de O3, o oxigênio, que fica na estratosfera, ele faz uma proteção dessa penetração da radiação ultravioleta que vem do Sol. Ok. O que ocorre é que, de fato, essa camada tem sido consumida por uma série de gases gerados por aviões, por substâncias químicas que nós utilizamos, sprays, fluorometanos, esses gases todos se acumulam e vão consumindo. O que ocorre é que, assim, buracos completos na camada de ozônio ainda não têm sido identificados, mas um consumo, uma diminuição da espessura, sim. O que, de fato, pode tornar a radiação mais nociva à superfície da Terra. Entendi. O que, quando a gente fala assim, raios UV, UV, UB, o que é isso, doutora? Então, de toda a radiação que sai do Sol, existe um espectro de radiação eletromagnética, então vários comprimentos de ondas definem. Então, nós temos radiação ultravioleta A, ultravioleta B. A radiação ultravioleta C não chega à superfície da Terra, felizmente. E, por um outro lado, nós temos aí os comprimentos de onda, outros que são radiação infravermelha, enfim. Para a radiação que tem mais importância na Terra, para a pele, a radiação ultravioleta A, que é um comprimento um pouco mais longo de onda, e a radiação ultravioleta B um pouco mais curta. Esses dois comprimentos, que nós chamamos UVA e UVB, são os que ficam mais na mira, que podem causar risco à pele. Agora, doutora, assim, qual o melhor horário, então, para a gente dar aquela caminhadinha no sol, para realmente respirar um pouquinho aquele ar mais puro, se bem no Brasil o ar mais puro, nessa poluição toda que a gente vive, mas assim, qual o horário que o sol faz bem, doutora? Então, o horário de fato é o definido como a ponta da manhã, o principal das 7 até mais ou menos umas 10 horas e depois de umas 16 horas adiante. Entretanto, deve-se considerar a quantidade que se toma. Por exemplo, se o senhor for tomar sol todos os dias, das 8 às 9 da manhã, teoricamente seria um horário bom para tomar sol. Mas se o senhor tomar todos os dias, serão 365 horas de sol. Entendi. Então, essa quantidade também poderá ser nociva à sua pele. Quer dizer que esse horário entre 10 e 16 horas é porque, pelo movimento da Terra, né, o sol está mais assim... A incidência é bem mais direta à superfície, então a pele humana estaria muito mais suscetível aos efeitos nocivos. Agora, doutora, assim, existe a diferença? Ou seja, a pessoa de pele mais clara tem que se cuidar mais, a pessoa de pele mais morena, mais negra, enfim, ou não existe? O sol faz bem e mal para todo mundo? As pessoas de pele mais morena, as pessoas de pele negra, elas têm maior quantidade de melanina na pele, que é um pigmento que dá proteção à pele. As pessoas de pele muito clara, né, cabelinho muito claro, a pele muito clara, às vezes até aquela pele transparente que a gente observa os vasos, essa pele é uma pele muito suscetível à radiação. Então, de fato, essas pessoas devem ter um cuidado bem maior em relação à proteção solar. Doutora Aparecida, a gente foi às ruas para ver também, para ouvir, né, para dar voz às curiosidades das pessoas. Como essa pessoa aqui, com essa pergunta, onde o povo fala, o povo tem vez, o povo pergunta. Olha só, eu acredito
acabei de encontrar a Aline. Ela é estudante, vira e mexe, fica exposta ao sol. Por isso, ela quer tirar uma dúvida. Diz aí, Aline, qual é a sua dúvida? Doutor, é possível ter alergia ao sol? Alergia, o sol causa alergia, doutora? E, de fato, existem algumas reações, são chamadas como, podem ser consideradas reações alérgicas, como, por exemplo, urticária solar, que algumas pessoas, quando tomam a radiação, que tomam lá o seu sol, elas vão expor algumas proteínas da pele e essas proteínas poderão causar reação alérgica. Então, aparecer, por exemplo, algumas placas avermelhadas, aparecer alguns vergões na pele, o lábio ficar mais inchado. Isso pode acontecer como se fosse uma reação alérgica à exposição ao sol. Doutora, as pessoas já estão se manifestando, perguntando aqui, é o caso do Genivaldo Balbino Silva, de Limoeiro de Anadia, lá em Alagoas. Obrigado, seu Genivaldo, Deus abençoe o senhor e a sua família, viu? Doutora, a pergunta dele é assim, minha esposa, diz ele assim, tem lúpus. Sempre que tem as crises, ela fica de cama. Ela toma corticoide de 20 miligramas e continua com o rosto muito inchado. O que devo fazer? Ou seja, qual é a relação entre lúpus, digamos, e o tema de hoje, o sol, doutora? Para ajudar o nosso amigo Genivaldo. Essa aí é uma doença da pele, de fato, pode acometer até outros órgãos, como articulações e outros órgãos. E, neste caso, a radiação ultravioleta, a exposição ao sol, é capaz de liberar ou expor proteínas da pele, como eu disse anteriormente, que tornam aquela área fazendo uma reação inflamatória. Então, de fato, o sol para o lúpus eritematoso, ele é muito nocivo. As pessoas que têm lúpus não devem se expor ao sol, ter uma proteção bem mais rigorosa. A questão do inchaço da face não deve ser diretamente da exposição ao sol ou da medicação, ou se for um caso de uma doença muito crônica, mas talvez a medicação, a cortisona, seja o fator principal causador do inchaço facial. Doutora, de Alagoas, vamos para Joinville, lá em Santa Catarina. Obrigado, quem está participando aqui é a Andréia. Obrigado, Andréia, representando aí a cidade linda de Joinville. Olá, Frei, meu nome é Andréia, tenho 38 anos e o meu filho João Gabriel, um beijo para o João Gabriel, que tem 5 aninhos. Fizemos exames recentemente e nós dois, diz ela, estamos com deficiência de vitamina D. Estamos repondo com medicação. Meu filho vem apresentando uns suores noturnos. Segundo o médico, isso pode ser por causa da falta de vitamina D. Gostaria de saber a opinião da doutora e também através de quais alimentos obtemos a vitamina D. Pergunta a nossa amiga queridíssima Andréia, preocupada com o filhinho dela aí, João Gabriel, doutora. Então, existe hoje, de fato, uma tendência de mais estudos científicos, principalmente no Brasil, para definir de fato esse índice da vitamina D. Porque até no Nordeste, as pessoas que trabalham em praia têm tido índice de vitamina D mais baixo. Então, supõe-se que os índices dados, assim, considerados hoje como o limite inferior, deverão ser reconsiderados em estudos futuros. É pouco provável que, se houver uma carência de vitamina D em você e no seu filho, seja decorrente da pouca exposição ao sol. Porque se vocês são pessoas ativas, que caminham, saem na rua, têm atividades externas, o sol já é suficiente para a síntese da vitamina D. De 5 anos, ela vai brincar, é muito né? pouco provável que seja. Então, as fontes alimentares são principalmente as castanhas, elas têm, as castanhas, nozes, têm bastante vitamina D, alguns óleos vegetais têm vitamina D. Então, isso pode ser consultado como fontes de alimentos mais ricos. Talvez isso não faça parte muito da nossa dieta. E também algumas pessoas podem ter uma diminuição da absorção da vitamina D intestinal. Então, isso, às vezes, em algumas situações, deve ser considerado em investigação. Ô, doutora, aqui, quem mandou e-mail aqui não me falou, mas olha que interessante, já. Eu quero agradecer o e-mail aqui, portanto, não tem como identificar, né? É MMBG aqui. Já li que muito câncer de pele aparece onde não bate o sol. Muito câncer de pele aparece onde não bate o sol, né? Então, nem todo câncer de pele é causado pelo sol? Pergunta aqui essa pessoa que mandou um e-mail para nós. Vamos chamar de Dona Maria. De fato, como nós falamos bem no comecinho, existem outros fatores.
por exemplo, a genética, predisposição familiar, existem outros fatores. A imunidade, o estado de defesa do organismo, quando muito baixo, também pode predispor ao câncer de pele. O cigarro, por exemplo, também é um fator envolvido na carcinogênese da pele. Então, de fato existe, por exemplo, câncer de pele nas regiões palmo-plantares, existe câncer de pele, por exemplo, nas regiões genitais, que não são áreas habitualmente expostas. Mas aí concorrem esses outros fatores que eu disse, principalmente a genética, tendência familiar e também exposição a outros fatores ambientais, como químicos ambientais, pessoas que se expõem às vezes a químicos carcinogênicos, como derivados, por exemplo, de petróleo. Aí existem outros fatores. Doutora Francisca Moreira de Souza, de Campinas. Obrigado, Ana Francisca. Deus abençoe. Ela começa o programa parabenizando, começa a participação parabenizando. Parabenizo o Frei Rinaldo pela programação cada dia melhor e os profissionais que são muito competentes. Ai, que maravilha, Dona Francisca. Muito obrigada. A pergunta dela, gostaria de saber se o filtro solar passa para o sangue, ou seja, passa o filtro solar e ele vai absorvido pela pele e chega até o sangue. E o que pode provocar o filtro que chega até o sangue? É a nossa amiga Francisca, doutora. Não, olha, não precisa assim ter essa preocupação. O filtro solar, ele é um químico desenvolvido para ficar na superfície da pele. Para ele fazer a defesa da radiação solar, ele precisa estar na superfície. Então, essas substâncias não são absorvidas e não vão pegar a corrente sanguínea e se instalar em outros órgãos e causar algum prejuízo. Agora, doutora, nesse sentido, vamos falar um pouquinho, dá tempo ainda, vamos falar um pouquinho sobre, eu saio de casa, já tenho que usar protetor? Então, o hábito do protetor solar, tudo depende da sua vida de sol. Como é a quantidade de sol? Trabalhar, etc. Se o senhor é uma pessoa que fica num ambiente fechado, que sai, pega uma pequena extensão de sol, fica num escritório, num ambiente fechado o dia todo, vai sair só no final do dia. Então, esse rigor de uso de protetor solar não precisa ser desenvolvido. Agora, se habitualmente pega áreas de exposição grande, tem práticas esportivas grandes, por exemplo, caminha logo pela manhã, no final da tarde, durante o dia caminha bastante para poder ir até o almoço e voltar. Então, de fato, a proteção deve ser mais rigorosa. Nós aqui, doutor, estamos aqui em volta de iluminação forte, enfim, para dar essa claridade, para nitidez para quem está em casa. Aqui, um ambiente como esse, de estúdio de televisão, é necessário, doutora? O estúdio de televisão, como essas lâmpadas, elas têm uma radiação de ultravioleta bem mais marcante. Então, isso seria necessário. Mas pequenas luzes assim de casa, luzes brancas, a quantidade a quantidade é pequena, a dispersão é muito grande, então não precisa ter esse rigor tão grande de proteção. Gente. Então, a gente fica mais tranquilo. Eu vou ter que chamar um intervalo, na sequência temos muito mais informações, estão chegando e-mails. Eu quero ler a sua pergunta, por que você não fez? Liga para alguém, fala que o programa já está no ar e hoje é sobre o sol e radiação do sol. A gente volta já com o Vida e Saúde, que é seu, só para você a gente volta. As pessoas precisam saber que o filtro solar deve ser usado diariamente em todas as áreas do corpo que a roupa não cobre. Passado de manhã, retocado na hora do almoço e o fator de proteção é no mínimo 30, nunca abaixo de 30. Só que também tem que se olhar na embalagem a proteção do ultravioleta A, que deve ser no mínimo 1/3 do ultravioleta B, que é o número que as pessoas estão acostumadas a olhar.